Saudações a todas e a todos. Eu sou Hitler Samussuco. Eu pretendo falar aqui sobre o pacto que está a ser muito discutido em Angola. Pretendo falar sobre a necessidade e a urgência deste pacto. Angola, como é do conhecimento de Vossas Excelências, é um país que é governado pelo mesmo partido há 50 anos. Nós temos o MPLA desde que Angola se tornou independente. Angola não é um Estado que nasceu fruto de um contrato social. Angola resulta de uma suposta luta de libertação e de um governo que se impôs por via da força. Quando o MPLA conquista o poder com a ajuda dos cubanos, dos russos e de Portugal, é importante lembrar que implementou-se um sistema de partido único. E o Estado, até hoje, o seu funcionamento reflete aquela realidade do passado de partido único. Nós temos um governo autoritário, um governo que tem estado a realizar eleições regulares, mas essas eleições são fraudulentas. Nós não temos transparência no processo de execução das políticas públicas, do orçamento geral do Estado. Também nós não temos a questão de a própria representatividade, ela não reflete muito aquilo que é a própria realidade que é expressa pela população. Com apenas um voto, você vai escolher o presidente e o partido ao mesmo tempo. Angola é dos poucos países no mundo que não tem eleições autárquicas. Angola é governado pelo mesmo partido numa lógica centralizada, super centralizada. E nós temos assim um grande distanciamento entre o topo e a base, fruto dessa ausência de autarquias locais. E nós também tivemos um passado marcado por conflito armado e o partido que é governo tem estado a explorar o máximo possível essas questões da guerra e por ter vencido a guerra como artimanha para manutenção do seu poder político. Angola também é um dos países corrupto, não há mesmo transparência, não há prestação de contas. Os membros do MPLA agem um, como se o Estado fosse propriedade exclusiva e isso tem estado a criar inúmeras dificuldades, sobretudo no desenvolvimento do nosso país. Para terem uma noção, depois das últimas eleições de 2022, nós temos uma boa parte dos jovens angolanos na capital decidiram abandonar o país para ir em busca de melhores condições de vida em Portugal. Alguns foram para o Brasil. Só para ter uma noção, o número de angolanos em Portugal triplicou. Se no passado nós tínhamos apenas 16 mil angolanos em Portugal, hoje esse número ronda entre os 92 mil angolanos. E eles não saíram porque tinham necessidade de abandonar, que não seja essa atmosfera de medo criado por um partido autoritário que quer se manter no poder a todo custo. A maior parte da população angolana são jovens que estão entre os 16 aos 24 anos de idade, não têm expectativa de ter emprego no país. As universidades estão cada vez mais caras, as oportunidades estão cada vez mais escassas e é precisamente neste ambiente político, social e econômico que a UNITA apresentou a intenção de criar um pacto que visa garantir a estabilidade, tendo em consideração que nós temos um partido que tem medo de perder o poder fruto da forma como ele andou a governar ao longo desse tempo todo. Há muitos receios, há muitos medos que estão muito presentes na nossa sociedade
e isso faz com que o MPLA, de tempo em tempo, procura renovar os mecanismos de perpetuação do poder político. Ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade civil que está totalmente esvaziada. Nós temos, nesse momento, muitos presos políticos, muitos jovens que estão lá como presos políticos. Nós temos uma sociedade civil que também já não está muito ativa, tal como era no passado, porque uma boa parte dessa sociedade civil foi cooptada pelo regime. E nós temos, então, no ar o desespero muito acentuado na nossa sociedade. As pessoas cada vez mais desacreditam na política, nas instituições, não têm nenhuma credibilidade. A proposta da UNITA surge precisamente neste ambiente, como uma estratégia, uma necessidade de sairmos desse quadro da mesmice e procurarmos seguir um caminho novo. O Estado angolano não nasceu com base num contrato social, nasceu na força, nasceu na imposição. E nós temos imposição de tudo, imposição de leis, imposição de programas. As pessoas não são consultadas quando está a se criar programa, e muitas vezes esses programas são imitações de Portugal, de Brasil, e elas não conseguem refletir aquilo que realmente o povo deseja ou o povo gostaria. Nós temos também um presidente que é extremamente arrogante, que não está muitas vezes aberto para diálogo. Tem tido algumas vezes tentativa de diálogo entre o maior partido na oposição, neste caso a UNITA, e o presidente do MPLA, mas são só fotografias e demonstração de arrogância por parte do João Lourenço, que é o presidente de Angola, que não está aberto mesmo para o diálogo. E o MPLA também tem estado a viver nos últimos tempos um fenômeno que nós não estamos acostumados, que é a questão das múltiplas candidaturas dentro do próprio partido, e isso tem estado a nos fazer lembrar o contexto do fraccionismo de 1977, onde Nito Alves e os seus amigos desafiaram a direção do MPLA, precisamente porque notaram que havia um grande distanciamento entre o topo e a base. O Higino Carneiro, um grande quadro do MPLA, nos últimos tempos manifestou o desejo de concorrer para ser o presidente do MPLA e usou os mesmos argumentos que Nito Alves tinha utilizado no passado a respeito desse distanciamento entre o topo da liderança do MPLA e a base. Há muita fome em Angola, há muita pobreza em Angola, as oportunidades estão cada vez mais escassas e nesse quadro exige-se mudança. Nos outros países que existe democracia, um Estado democrático de direito, geralmente quando o governo é incompetente, o governo não consegue realizar as políticas públicas, quando não consegue realizar programas que visam melhorar o dia a dia da população, esses governos são deixados para trás porque as pessoas querem mudança e a mudança deve acontecer o tempo todo. Nós, os angolanos, estamos presos com o mesmo partido há 50 anos. A necessidade da mudança está muito patente e vale recordar aqui, mais uma vez, que as eleições em Angola são fraudulentas, elas não dependem unicamente do povo, porque o povo tem estado a fazer a sua parte, mas depende também muitas vezes do sistema internacional, na qual Portugal é um país muito importante para as mudanças que devem ocorrer em Angola ou que acontecem em Angola. Os países africanos colonizados pelos países europeus, eles ainda têm uma certa dependência pelos países ou pelas potências colonizadoras. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal tem muito que falar sobre aquilo que é o futuro de Angola. Nós precisamos, certamente, nos libertar deste partido que nós temos aí há 50 anos, mas Portugal tem sido também cúmplice dessa má governação, de violação
dos direitos humanos, de desrespeito ao povo angolano, e Portugal também tem sido cúmplice, sobretudo, desse Estado autoritário que nós temos no país. Nós gostaríamos, tal como já aconteceu em alguns momentos da história de Angola, eu fiz parte do caso dos 15 mais 2 e nós fomos ou somos o que somos hoje, fruto de uma pressão da população portuguesa que se deparou com casos de violação de direitos humanos e decidiu levantar e dizer basta, não podemos ser cúmplices da ditadura em Angola. Aquele movimento todo de pressão da Ana Gomes, de eurodeputada, do Bloco de Esquerda e de outras individualidades em Portugal, inclusive aqui a Amnistia Internacional de Portugal, contribuiu significativamente para a mudança que houve em Angola, sobretudo 2015 e 2016. Da mesma forma que este pacto apresentado pela UNITA deve ser abraçado também pela sociedade portuguesa, abraçado com o intuito mesmo de vermos mudança no nosso país. Nós precisamos. Dentro desse pacto apresentado pela UNITA, que é baseado na questão da estabilidade, também podem surgir, mediante discussões sobre um pacto sobre educação, um pacto sobre a saúde, pacto sobre saneamento básico, coisas que nós temos ainda muitos problemas no nosso país e nós gostaríamos de resolver ou ultrapassar. Eu, quando penso na ideia do pacto, eu penso, por exemplo, se nós tivermos um governo, ou independentemente de quem vir a ser governo a partir de 2027, nós temos que ter um pacto de que as autarquias locais são indiscutíveis, devem ser implementadas sem discussões, sem rodeios, em todos os municípios. Isso aqui tem que ser, isso aqui é urgente. A questão do saneamento básico também é urgente. Temos que ter um pacto sobre saneamento básico. Não importa qual é o governo, qual é o partido que está lá a liderar, nós temos que ultrapassar as questões de saneamento básico. A questão de educação, né? As universidades públicas estão cada vez mais a ser afuniladas pelas universidades privadas e não há qualidade nenhuma, não há competição entre essas instituições. A única coisa que lhes interessa é a questão do lucro. E depois, um elemento muito importante que eu gostaria mesmo para concluir aqui a minha fala, tem que ver com a questão do patriotismo. Nos últimos anos, nós perdemos totalmente a ideia de patriotismo. Quase que ninguém ama Angola. Nós só vivemos em Angola. Os nossos dirigentes fizeram com que a população tivesse esse desgosto por Angola. Hoje há muito mais angolanos que têm mais identificação com Portugal do que propriamente com Angola. Alguns estão a ter identificação com Portugal, os estudantes que vêm para o Brasil, eles estão a ter, assim, mais identificação com o Brasil, né, salvo erro aqui, do que propriamente com Angola. Nós precisamos de resgatar o patriotismo em Angola. Precisamos cultivar o amor à pátria, o amor ao próximo, coisas que se perderam muito nos últimos tempos. E essa ideia de pacto também está muito ligado a isso. Então, eu tinha isso para compartilhar. Tenho um artigo que escrevi a respeito disso, que também vou deixar aqui com a organização deste evento, com o objetivo de melhorarmos também, e estamos abertos para receber sugestões, ideias dos portugueses, que os portugueses são muito importantes para as mudanças que devem ocorrer em Angola. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês e muito obrigado.